A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 40, versículo de número 2, que diz: Aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda a isso, quem acusa a Deus. Nós estamos diante de mais um capítulo, esse capítulo 40 de Jó, onde Deus confronta Jó diretamente sobre a sua soberania e justiça. Então ele desafia Jó a se igualar ao Todo-Poderoso, né? Percebendo que sua pequenez, Jó ele vai perceber quão pequeno ele é, né? E ele vai se humilhar, né? Ele põe a sua mão sobre a boca e decide não questionar mais a Deus, né? Ele diz: Eu não sou digno que te responderia. Pelo contrário, tapo a boca com as mãos. Então nós vamos ver nesse capítulo, né, dois pontos importantes, que é o desafio inicial, onde Deus ele pergunta a Jó, né, se ele quer mesmo debater. E quando nós lemos esse capítulo, a partir do versículo 5, ele diz: Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo duas vezes, porém não insistirei. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Prepara-te como homem que és, e eu perguntarei, e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Tem braço como Deus? Tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, enfeita-te de excelência e dignidade, veste-te de glória e esplendor. Derrama o furor da tua ira, atenta para todo arrogante e abate-o. Olha para todo arrogante e humilha-o, pisa com os pés os ímpios onde estiverem. Esconde juntamente no pó, confia-lhe o rosto na sepultura. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. Nós vamos ver que Deus ele pergunta a Jó se ele quer mesmo debater. Então ele condena a justiça divina para justificar, né, a si mesmo. E se ele tem o mesmo poder que o Criador? É lógico que não, né? Que Jó ele vai entender de que ele não tem nem mais o que questionar, nem o que falar, porque o todo Criador, né, ele tem o controle da vida, ele tem o controle dos céus e na terra, e de tudo que nele há. Vamos ver mais à frente, onde ele vai fazer, a partir do versículo 15, Deus vai fazer a apresentação, né, do Behemoth, né? Esse Behemoth é um animal que não é descrito na Bíblia, porém uns até dizem que pode ser. Frequentemente ele é identificado como um hipopótamo, onde a palavra do Senhor ela diz aqui: Olha agora para o Behemoth, eu criei assim como criei a ti, e ele come relva como um boi. A tua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do ventre. Ele endurece a cauda, como o cetro, os nervos das suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, e sua costela como barra de ferro. Ele é uma obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu da sua espada. Na verdade, os montes onde brincam todos os animais do campo dão-lhe pasto. Ele se deita debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros no ribeiro o cercam. Se um rio transbordar, ele não teme, sente-se seguro, mesmo que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver olhando, ou furar-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Então aqui, Deus ele descreve a grandiosidade, né, dessa criatura, que muitos frequentemente dizem que é o hipopótamo,
para mostrar que o ser humano ele não consegue dominar nem os animais criados por Deus, muito menos pode questionar o Criador. Então, muitas das vezes, esse questionamento ele soa como um tipo de abuso, né, de falta de respeito, aqui mesmo com o próprio Senhor. O homem se sente muitas das vezes tão injustiçado que ele chega a ponto de questionar a Deus. Então, a mensagem central desse capítulo é um convite à humanidade, ou melhor, é um convite à humildade, né, mostrando que o ser humano não tem controle ou entendimento sobre todo o mistério do universo. Então, nós somos limitados, somos finitos, mas o Senhor ele tem o controle de todo o universo, né? O Senhor ele encerrou aqui a sua primeira fala, né, concedendo a Jó o direito da réplica, né, de ele responder. Tá? Mas diferente das tentativas inúteis, né, de defender a sua integridade diante de seus amigos, Jó ele reconheceu a primeira coisa que todo aquele que se aproxima de Deus com humildade, ele reconhece, né, a sua indignidade. Somos indignos. Então a grandeza é manifestada nas palavras do Criador, né, o seu modo de falar fez com que Jó ele percebesse, né, o mesmo que perceberiam as multidões após ouvir ali a palavra de Jesus, né? Quando Mateus capítulo 7, 28 o 29 diz, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, essa é a forma que o Senhor também se manifestou a Jó, né? Falando, ensinando como que aquele que tem autoridade, como aquele que é o Criador dos céus e da terra. E Jesus também veio, quando ele falava, né? Eles ficavam surpresos pela autoridade, pela confiança, né, que Jesus falava. Então, que nesse dia nós possamos deixar que a palavra do Senhor penetre em nossos corações, né, como uma espada de dois gumes, né, discernindo ali os pensamentos e o propósito do coração, como diz o livro de Hebreus. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.